Estamos numa fase de construção. Hoje foi a primeira derrota, mas seguimos em frente. Precisamos tirar lições do que aconteceu, pois com certeza isso vai nos ajudar bastante daqui para frente. Mas não tem desculpa, estamos sentidos. Como está a torcida num clássico? Uma derrota que foi merecida. Nem chegamos a entrar no jogo. Faltou um pouco de ritmo. E a derrota nos deixa tristes. Oi, tudo bem, Xavi? Aqui à esquerda. Javier Herraz, ao vivo no Carrossel Esportivo. Pareceu de fora que faltava intensidade e vocês perdiam bolas aéreas. Eles levavam vantagem em todas as jogadas, como se faltasse ritmo ao time. Quer dizer, uma diferença enorme em relação ao que vimos no início da temporada. Não sei se uma derrota que machuca. Bom, mas acho que talvez seja um impacto positivo, não para o futuro, mas sim que não estivemos. Não conseguimos entrar bem nos duelos, nem nas bolas em profundidade. A gente acabou perdendo demais. Depois, com a bola, também não achávamos soluções. O jogo não fluía. E bom, é isso aí. Um jogo ruim no geral, com derrota merecida. Oi, Sari. Boa tarde. Miguel Ângelo, ao vivo no Tempo de Jogos da COP. Queria saber se você tem alguma crítica à atuação do árbitro e se isso faz você repensar alguma coisa. Até agora, esta derrota, pois tudo ia muito bem. Bom, mas sabemos que é futebol e que uma hora as derrotas acontecem. Hoje foi a primeira. Com certeza vamos aprender e sem críticas. Hoje foi, independentemente de alguma decisão da arbitragem, uma derrota que merecemos. Oi, Xavi Martim do Que Diário. Queria te perguntar por que não começaram bem, por que o time nunca se encontrou e por que hoje você escolheu o Yufi Birling com o Android funcionando. Bom, precisamos de todos. E Judetris é peça-chave. Estava treinando muito bem. Queríamos jogadores para uma posição, mas não conseguíamos chegar até lá. A gente não tinha boa troca de passes. Além disso, também estávamos perdendo muitos duelos e não conseguíamos, em certos momentos, jogar no campo adversário, recuperar a bola no ataque. Eles nos puxavam e jogavam longo, rápido. Ali eles pressionavam e não conseguimos superar nem vencer o primeiro ou segundo duelo. E as decisões tomadas depois nós vamos analisar, tirar aprendizados disso e não vamos esquecer. Essa derrota é difícil, que com certeza vai nos doer. A torcida está sentindo, mas isso é um processo. O campeonato é um processo que estamos construindo. E hoje não atingimos o nível que queríamos. E precisamos ser críticos conosco, entender o motivo e buscar maneiras de melhorar sempre. Isso é para tirar conclusões. E nós vamos fazer. Oi, Xavi. Tudo bem, Olivier Lorenzo? De tudo que aconteceu hoje à tarde, o que mais te preocupa? Obrigado. Bom, foi por isso que nos faltou um pouco dessa intensidade. Esse ajuste de como a gente podia encontrar uma forma melhor de contra-atacar. De como poderíamos sair melhor. Agora você tem uma ideia, mas precisa avaliar melhor. Mas enfim, principalmente aquela mesmo. Não competimos bastante. Hoje acho que o time não esteve no nível. O que é preciso para esses jogos, para este nível e para enfrentar adversários como esses? E vamos ter que elevar o nível, é isso. Oi, Xavi. Aqui é Adrian Pus do Eudesmark. A gente viu quase no fim do jogo o Antônio jogar a bola meio frustrado para a arquibancada, talvez para os gandulas. No primeiro tempo, vimos o Shendo também meio que cobrando isso. Queria saber sua opinião, se isso te incomodou um pouco hoje. Bom, não vamos transformar um detalhe pequeno em algo enorme, mas foi bem claro, né? O que estava acontecendo e quanto à frustração, como você vê essa situação? Mais do que isso, é a partida em que não jogamos no nosso nível. Tem que ser um incômodo que aproveitemos de forma positiva, tanto individual quanto coletivamente. Tudo bem, Xavi, Miguel Ângelo, Toribi ao vivo. Não vamos esquecer esta derrota. Vamos tirar aprendizados. É um processo de construção. Ser crítico e concluir. Queria saber se essa derrota pode ser comparada. Dá para comparar com aquele 5-0 no Camp Nou com Mourinho? Não sei se aquela reação que o time teve também serve para a que você espera. É o que temos. Não quero comparar, mas é isso.
Esta temporada, a primeira. É uma dúvida difícil, que machuca todos nós, inclusive a torcida. YYY. Nos sentimos bem responsáveis e agora vamos ver o que precisamos fazer. O que precisamos ajustar e como seguir em frente. Estamos começando a temporada, tanto no campeonato quanto em outras competições. Ou seja, este não é o nível que queremos mostrar. Oi, Xavi, Abraham Romero, do El Mundo. O que aconteceu entre os dois tempos? Porque no primeiro tempo, se o time abre 1 ou 2 gols jogando bem por um bom tempo, não sei o que acontece no vestiário para voltar assim no segundo. Conversamos que iríamos começar uma nova partida no intervalo, já que depois do 2-2. Mesmo sem começar bem, ainda estávamos no jogo, mas não conseguimos. Foi isso. Na reta final do jogo não estávamos bem. E aí vieram o pênalti, a falta, a perda. Mas não estivemos no nosso melhor. Quer dizer, não competimos bem e acabamos cedendo demais para o adversário. E fomos punidos com justiça, pois não merecíamos mais. Oi, Xavi, tudo bem? Eu, do Rio, do Jornal Marca. Ontem você disse que esperava um clima intenso e, para equilibrar isso, então vocês precisavam de bastante energia e manter muita concentração. Hoje você disse que a derrota dói muito. Se, de fora, em alguns momentos, você sentiu frustração ao ver que seus jogadores estavam com 1, 2 ou 3 marchas a menos. Ver como pressionavam e como atacavam os jogadores. Bom, percebi que não estávamos no melhor e faltava ritmo geral, né? Isso era o que faltava. Ou a última pergunta. Oi, Xavi, tudo bem? Rubem Canizares, do ABC. Além da intensidade, parecia também que havia certa falta de vontade entre os dois times. Parecia estar com muito mais vontade o Atlético. Bom, o Madrid veio 7 vezes aqui e só ganhou 1. Por que acontece isso? Porque sempre que o Madrid vem aqui, não joga no nível mostrado nas 6 primeiras rodadas. Sim, é isso. Não estamos felizes com hoje. Também não queremos isso. Esquecer de onde viemos, que é o que fazemos bem. Mas quando você faz coisas que não seguem a linha do que vínhamos falando e fazendo. Isso pode te ajudar a voltar para o caminho certo. É isso que vamos querer. Ainda estamos só começando o campeonato. Eu já falei, estamos numa fase de evolução dentro da construção. Tem dias difíceis. Isso é esporte, isso é futebol. Como reagimos? O importante vai ser como a gente reage no próximo jogo. Como reagimos contra um adversário forte como hoje. Isso vai mostrar muito sobre como conseguimos evoluir, porque ainda estamos passando por essa fase. Eu acho que não estaríamos agindo com inteligência se não conseguíssemos tirar algo de positivo de dentro da dor que estamos sentindo hoje. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então lá estava o Xavi. Vou avaliar umas coisinhas que falou. Bom, os titulares ainda estão sendo montados, sem desculpas. A derrota dói, mas é um aprendizado, pois fomos mal nos duelos e com a bola. Derrota justa e sem críticas ao árbitro. Atenção, só um parêntese. Acho incrível que ninguém tenha feito crítica ao árbitro. Quando? E não volto atrás de jeito nenhum, porque certamente vai ter gente que diga, na miniatura você colocou o robô. Mas é claro, vamos lá. E se um cara aqui, pelo regulamento, deveria ser expulso por segundo amarelo, o Sorlov, por abraçar a torcida? Isso está aí agora. Conferimos tudo no regulamento e não expulsaram porque é Alberola. De novo Alberola deve ter pensado, quem vai reclamar? Porque se eu expulsar, vai reclamar. Mas, gente, não conta não. E depois o pênalti marcado para o goleiro. Isso nunca seria pênalti, porque foi jogo perigoso. Google toca a bola primeiro. E depois parece que há um toque na cabeça. Isso é jogo perigoso e, portanto, tiro indireto na área. Não é pênalti e nunca vão me dizer sobre essas duas decisões. Uma foi não expulsar o Sorlot seguindo o regulamento e outra foi marcar um pênalti pelo regulamento. É tiro indireto, nunca pênalti. Se isso não influencia uma partida, me digam se não influencia, porque é impressionante. Então, para mim, foi sim um roubo, até mais grave que o que aconteceu com o Madrid. Hoje fez uma partida péssima, merecia levar 5 gols ou talvez até 7.
E que nos lembra, infelizmente ainda Madrid, que faz coisas ao estilo do Barça contra um grande rival que te goleia. É uma vergonha enorme para o madridismo. Nos sentimos totalmente em vergonha como torcedores, mesmo indo bem nos joguinhos e chegando às semifinais do Mundial de Clubes. Mas jogo grande, jogo em que levam goleada e ainda com aquela sensação igual à do ano passado. Que hoje vai sair o quarto, o quinto e o sexto. Quer dizer, você acha que nós, madridistas, merecemos isso? Toda vez que atacam parece que vão marcar, mas não marcam. Quer dizer, vamos ver isso. Bom, vou continuar com as manchetes do Alonso. E agora sigo com a análise. Não vamos esquecer esta derrota e aprender. Não competimos bastante, precisamos melhorar o nível. Esse não é o nível que queremos. São as declarações do Xabi Alonso que, olha, como mensagens tão boas. Mas insisto, acho incrível que não fale nada do árbitro. Que ele coloque em terceiro ou quarto lugar. Vale das condições ou motivos pelos quais o Madrid hoje perdeu a partida. Certo, jogo lamentável de novo que ficará marcado como outro vexame do Real Madrid. E aí, tá certo, e defendo o Alonso. Ei, mas ele estava lá, sabe bem, por causa daquele 4-0 no Mundial de Clubes. Você acabou de começar, mas tá mandando bem, né? Saibam que eu gosto muito do Xavi. Acho que é um ótimo técnico, mas essa é sua. Ou seja, aqui como alguém já disse, você vai precisar reagir. Xavi, você vai ter que mostrar firmeza com esses jogadores, que jogam alguns jogos sim e outros não. Não dá. Ou seja, você precisa deixar todos motivados em jogos assim. Mas eles já estavam mais que avisados de que o Atlético e o Cholo tratariam como final. Mas é só ver como eles estavam totalmente empolgados. Esses são os jogos que o madridista não quer perder. Esse e o do Barça ele não quer perder. E o Barça vai entrar com muita garra contra o Madrid. Mas precisamos saber disso hoje. Falta um mês pro jogo. Falta exatamente um mês pro jogo. Bom, 30 dias. O Barça vai entrar, não para ganhar, mas para tentar algum ponto. É o Bernabéu, certo. Não vai entrar para nos golear. E se puder fazer 14 gols, melhor que faça os 14. Será que esse pessoal já entendeu? Eles querem acabar com a gente, que se fosse por eles o Madrid sumia. Eles nos tirariam do mapa se não fosse pelo Rei Guevara. Descobrimos a mentira de Xavi, Dean e corridas. Se a gente esconder a mentira, Xabi, não. Olha, hoje Dean foi mal, corridas pior. E o Xavi também mal. Mas não exagera, daí ia ser mentira, não. Mas essa turma, se dependesse deles, acabaria completamente com a gente. E aqui estamos, brincando com o caso Barcelona, Negreira, o maior escândalo do futebol espanhol. Europeu, estamos aqui sempre que vamos ao Metropolitano. Bom, vamos ver no que dá. Vamos lá, tô indo. Olha, o Atlético está a 9 pontos. A 9 pontos. Você tem que deixar ele a 12 e ele vai ficar furioso. Vai acabar com você. Ele acaba com você. Até na melhor temporada dos últimos anos, há 2 anos, ganhamos Liga e Copa com Ancelotti. Até o Eneza ganha da gente com a ajuda generosa do mesmo árbitro, poupando os cartões vermelhos. Tá, mas até Eneza, então você vai lá no próximo ano, ou na Liga, ou se cair na Champions. A verdade é que gostamos dessa turma. Também passamos vergonha na Champions. Mesmo vencendo nos pênaltis, passamos vergonha. Eu tava no Metropolitano, minuto 1. É fazer um gol, e o Madrid logo manda pênalti pra fora. Não sei, sempre passamos vergonha. Mesmo ganhando dessa turma, não. Então, bom, vamos voltar lá pra ver o que acontece. Quer dizer, sério mesmo, peço ao meu técnico que faça tudo e ensine a pressionar no ataque. Aliás, hoje essa coisa de pressionar no ataque, recuperar rápido a bola, não rolou nada. Hoje parecia o time do ano passado? Cadê isso? Hoje, naturalmente, estamos numa fase de construção e isso precisa melhorar, mas já tínhamos entendido. E que o Atlético foi muito mal neste começo contra times menores. E depois empatou e perdeu. A gente tinha entendido que isso que o Madrid fazia podia ser contra qualquer time. Que em algum momento de uma partida contra um time que vai querer controlar o jogo, jogar no seu campo, que vai querer ficar com a bola, tipo um Barça, um lugar, etc. Coxa, o lugar no Bernabéu, Barça no Bernabéu, Juventus no Bernabéu. Cuidado, cuidado mesmo. E você pensa, bom, contra esses, talvez eles joguem meia hora e você outra. Mas se for contra o Atlético lá, que sempre jogam com medo, menos neste jogo. Mas se você também deixar eles nervosos com você, certo? É com eles.
E não vimos nada disso. Absolutamente nada mesmo. Enfim, bom, é o que digo. O lance da defesa do jogo aéreo foi desculpa. Desculpem se não leio muitos comentários. Pessoal, estou focado nisso. Agora vou ler os comentários e vamos. Vamos porque estou animado. O lance do jogo aéreo era complicado. O tal jogo aéreo. Mas até nem tão aéreo assim. Qualquer bola na área virava um show de cortes mal feitos. Como se fossemos, sei lá, o que dizer, jogadores amadores? Bom, vamos ver pelos nomes. O que aconteceu hoje com corridas ou corridas? Foi o Maldini há pouco. Maldini, o italiano. YYY hoje fez um jogo, olha, pior até que Mikel Lasa. Mikel Lasa ainda jogou bem mais e melhor do que o Carreiras conseguiu jogar hoje. Bem Ausen. Um pudim também. Algo bem pouco consistente. Bom, enfim, lembrei de algumas jogadas porque ia citar o Militão, que parou no intervalo por causa daquele toque do Sorlot. Bom, não é. Quer dizer, não é algo pelo qual devamos cobrar nada, só porque ia chutar. Na verdade, o Militão foi bem melhor ao afastar aquela bola, porque levou um toque no tornozelo, na altura do tendão de Aquiles, que pode doer bastante. Ele só conseguiu jogar o restante do primeiro tempo. Depois veio a primeira corrida de Asencio com Júlia. Aliás, Julián Álvares, que show de jogador incrível. Sabia que ia marcar na falta. E ainda, aquela sensação de que vai marcar mesmo com Courtois. Você diz, poxa, isso é jogador, né? Grande jogador. Bom, primeira corrida. Escapou do Asencio. E aquela sensação meio do ano passado. Não boa. Coloca aqui o jogador que quiser. É ruim. A partida foi, sem dúvida, o que mais chamou a atenção e ficou marcado. Mas depois ficou bem sumido. Mbappé, porque claro, você fala. Mbappé, até mesmo Vinícius. Eu digo, viu? Depois sumiram. Que não fizeram um jogo marcante. Até porque o Madrid também não teve tantas chances. Depois Vinícius perdeu umas bolas. Mas nada demais hoje. Não. E ainda a jogada do Vinícius no gol do Güler é um craque. O passe do Güler para o Mbappé e a finalização dele foi um golaço. Mas depois sumiram, por questão coletiva, porque estavam todos nervosos. E depois, pela falta de percepção de que este é um jogo importante, pois com o time titular. Vocês querem que, se o Madrid hoje entrar como Atlético, com garra e determinação, mesmo assim, não conseguimos vencer a partida. Mas, claro, é questão de atitude. E depois vem aquela questão da arbitragem, sabe? O assunto da arbitragem mesmo. Está mais do que claro que, se a regra diz isso, se essa advertência acontecer quando a comemoração envolve subir na grade, cerca ou placas para ir à arquibancada. Entrar na arquibancada ou ter contato físico com o público, subir, abraçar os torcedores e coisas do tipo. Tirar a camisa ou cobrir a cabeça com ela. Animar fãs. Bom, aqui está marcado em amarelo o que é cartão amarelo. Olha, cara, tudo bem. Quer dizer, vocês vão me dizer para não interagir. Como era interagir fisicamente com o público? O que diabos é isso, afinal? Com a regra na mão, e aqui não tem interpretação. Não é algo indefinido que penda para o lado. Não como muitas jogadas no futebol. Não mesmo. É que é tão claro quanto o gol do Lenglet ser com a mão. E bem avaliado, claro. Será que preciso ir ao VAR? Poxa, eu queria tanto que fosse gol, né? Bom, isso é segundo cartão amarelo. Sorloth, é chato ter que expulsar um jogador por isso. Mesmo sendo o segundo amarelo, é chato. Sim, tem que ser expulso. Mas vocês veem que podem fazer isso com o Barça. Vocês realmente acham que pode ser até bom. Hoje, claro, hoje não foi com o Atlético. Um Atlético de Madrid que fez em Vitória um gol claramente irregular e que o VAR não teve coragem de anular. E esse foi o maior erro da história do árbitro de vídeo no Brasil. Em Vitória, de umas semanas atrás, né? Bom, então isso é uma parte. E aquilo, espera aí. Ah, sim. Güler joga primeiro. Vamos lá, espera um pouquinho. Güler, não quero dar play. Güler aqui toca a bola primeiro. Claramente toca a bola primeiro.
Aqui sim, ele toca primeiro na bola. Ele chuta com a ponta. Isso é impossível, pelo que falei antes. Depois vai na cabeça do Nico e no pé do goleiro. Ou seja, goleiro não pode sair. Goleiro não sai dali. Ele já tocou na bola. É como no outro dia, mais tranquilo com o jogador do Espanhol. Bem diferente de quando não alcança a bola e acaba encostando na cabeça do adversário. Nesse caso é pênalti certo. Falta e pênalti certo. Se você tocar a bola antes, é jogo perigoso. Está classificado como jogo perigoso e, portanto, tiro indireto. Onde quer que seja na área, é tiro indireto. Poxa, você já influenciou o jogo sem expulsar o Sorlo. Isso influencia ainda mais o jogo. Minuto 49. Jogo empatado em 2. Totalmente a favor do Atlético. Julián Álvares só erra se tentar 2 vezes. Vocês me digam se isso não influencia o jogo e se não podemos chamar de ruim. O Real Madrid, a goleada, vergonha, desastre, tragédia. O que vocês quiserem foi um roubo, porque mesmo jogando mal o Madrid. Hoje, sem essas coisas, imaginem se expulsam o Sorlo do Atlético. Eu teria atacado com a mesma alegria depois? Não. Bem, e nisso? Não. Se não dá chance de pênalti, já tira a chance de gol. Vai que depois fazem mais 2. Mas com 1 a menos, duvido muito. Então o jogo mudou. Mas quem negar isso? Olha, enfim, né? E claro, estamos tão chateados pelo desastre enorme que causamos, que estamos deixando isso em segundo plano. Mas não devemos deixar isso em segundo plano. E também é bem importante, sim. Bom, Y e pronto. E como falei no começo, colocar o Judelinga para iniciar sem estar 100% é muito lamentável. Não é que o Judelinga não vá merecer ser titular. Porque para mim tem que ser titular sempre. É ótimo jogador. Mas não está 100%. É impossível. Ele ainda não tem ritmo de jogo. Sim, o Franco tem, mas o Antony depois não fez muita coisa. Mas essa decisão ao estilo Ancelotti, por respeito à hierarquia, eu coloco. Se não tiver o motivo. A tática não era que podíamos atacar melhor com Bellingham. Sinceramente, não entendo nada. Esse é o meu resumo, pessoal. Vou dar uma olhada em alguns dos seus comentários. Espera aí que talvez consiga. Talvez eu possa compartilhar mais alguma coisa sobre o assunto. Ah, bom, sim, claro. Enfim, já vimos isso. Poxa, vimos que foi o Giménez ou o Lucas Hernandes. Já nem lembro. Que deu um chute no Ramos na área e nada aconteceu. Poxa, não aconteceu nada. A gente já viu coisas incríveis nos clássicos. Quer dizer, vocês vão dizer se não é injusto. Aqui vamos com tudo. Maravilha. Aliás, antes do jogo, ouvimos gritos racistas contra Vinícius. Ale, Vinícius, macaco, dizem. Bom, é parte da atitude mais racista de todo o futebol espanhol, europeu e talvez mundial, né? Eles são repetitivos mesmo. Sempre a mesma coisa com essa gente. Incrível. Sejam 440.400 ou 4.000, não importa. É sempre a mesma coisa com essa turma. É incrível. Cara, é incrível.